Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Python. Então nessa aula aqui a gente vai começar a falar sobre manipulação de arquivos. Então se vocês começarem a trabalhar com desenvolvimento, é algo que vocês vão ter que, que ter em mente que é algo que vai fazer parte da vida de vocês, trabalhar com manipulação de arquivos. Manipulação de dados em gerais, mas também muito manipulação de arquivos. Então é uma parte muito importante, né, do desenvolvimento, e Python ele é muito bom para se trabalhar com isso. Então quando a gente tem qualquer arquivo lá e a gente precisa extrair dados, ou a gente precisa ler dados, alterar dados, né, tudo aquilo que costuma se fazer também em bancos de dados relacionais ou não relacionais, a gente pode também fazer isso com arquivos. E o Python ele tem uns recursos legais assim que a gente pode começar a trabalhar com manipulação de arquivos a princípio sem importar nenhum módulo. Claro que existem alguns módulos que depois vão facilitar a nossa vida, que a gente pode abordar eles, mas a gente consegue começar a trabalhar com manipulação de arquivos sem precisar importar nenhum desses módulos. E um dos comandos que a gente utiliza para isso é o comando open. Então esse comando open aqui, ele a gente já consegue fazer bastante coisa a partir dele. Então vou criar aqui um arquivo chamado empregados.txt. E vou botar aqui uma atribuição a esse arquivo. O que seriam essas atribuições? São os modos que a gente vai trabalhar com esse arquivo que a gente está chamando aqui. Então antes de a gente trabalhar com eles, eu vou dar uma pequena explanação sobre esses tipos de arquivos e desses modos de trabalhar com os arquivos. Então a gente tem ali o R. O que seria o R? O R ele seria o read, né, que é a leitura. Então, nesse tipo de manipulação a gente simplesmente consegue apenas extrair os dados. A gente consegue ler o que possui aquele arquivo, mas a gente não consegue alterar nada nele. A gente simplesmente tem o poder de leitura. Então essa função aí ela é muito útil quando a gente quer atribuir algo, né, ali no nosso programa apenas no modo leitura. A gente também tem o W. O W ele dá o poder de escrita e substituição, né? Ele escreve e substitui o conteúdo existente do arquivo. Além disso, nós temos o X. Então o modo X ele vai também ter o poder de escrita, mas ele vai poder escrever só em arquivos novos. Então ele vai retornar um erro caso o arquivo já exista. Nós também temos o A. O que faz o A? O A também ele tem um poder de escrita, só que de uma forma um pouco diferente. Ele insere novos dados no arquivo, mas ele não pode alterar nem excluir dados que já existam. Então ele vai inserir novas linhas ali com os dados que a gente colocar, mas ele não vai alterar nem substituir dados antigos. Então isso aqui é uma função também muito utilizada e bem interessante quando eu preciso incluir informações, mas eu não posso excluir as que já existem. Também temos
Na verdade, o R, o W, o X e o A seriam os principais para a gente começar a trabalhar com eles. Então a gente pode começar a partir deles. Então esses seriam os nossos modos de abordagem e manipulação dos nossos arquivos. Então vou deixar eles aqui em cima e vou abrir esse arquivo chamado empregados.txt. Uma coisa interessante que o Open faz é, caso esse arquivo não existe, ele vai criar. Então a gente não necessariamente não precisa criar esse arquivo antes dele existir. Então a gente pode criar aqui um Open empregados.txt em modo leitura. Como esse arquivo não existe, ele simplesmente não vai fazer nada, né? Então a gente vai executar aqui, ó. Ele vai dizer que o arquivo não existe. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai botar aqui um W aqui, por exemplo. E daí ele vai criar, porque ele já tem o poder de escrita, né? Como o R tem o poder de leitura, ele não vai criar o arquivo caso ele não exista, mas o W ele já cria. Então a gente pode olhar que aqui, ó, já apareceu o nosso arquivo empregados.txt. Como eu não mandei nenhuma outra atribuição a esse arquivo, ele simplesmente criou e não fez mais nada. Outra coisa que a gente pode fazer para poder começar a manipulação, a gente pega esse comando open e a gente atribui uma variável a ele, né? A gente cria um ponteiro para a gente poder utilizar essa própria variável, né, esse ponteiro, para fazer atribuições a esse arquivo. Então vou fazer aqui diferente, vou dar um nome. Então vou dar um nome aqui, empregados igual ao comando. Se eu clicar aqui, ele não vai fazer nada porque eu não tenho mais nenhuma atribuição e ele já criou o arquivo. Então outra coisa que a gente pode fazer a partir de agora é utilizar a variável para se referir ao arquivo que a gente está trabalhando. Vou até mudar aqui o nome, vou botar aqui empregados file, né, para dizer que é um arquivo, e vou poder atribuir. Eu vou já mostrar para vocês o que é muito importante sempre que a gente cria toda uma rotina ali, um script para trabalhar com arquivo. Ao final dessa rotina é sempre interessante a gente fechar esse arquivo. Então a gente sempre vai mandar o comandinho close aqui depois que a gente criou um script, uma rotina de trabalho nesse arquivo, para não dar conflito com outras operações que a gente queira fazer nesse mesmo arquivo e não deixar ele aberto. Então isso aí é algo muito importante. Então eu já criei o início e o fim da minha rotina, né? Então eu criei o início aqui, que é o empregados underscore file, e o empregados .close ali, né? Então a gente já abriu e fechou o arquivo, e no meio disso a gente faz a nossa rotina. Então esse seria o início para a gente trabalhar com arquivo, e eu vou criar outras aulas para a gente ir avançando nesse sentido aqui. Então aguardem a próxima aula.